tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre minha experiência, no caso negativa, com a escola japonesa que eu estudei no Brasil. E depois eu falo, assim, as coisas boas também, né? Mas aí o vídeo de hoje vem falar sobre o lado negativo, assim, que eu realmente sofri bullying. É considerado bullying, né? Com uma professora que eu estudei lá no Brasil, como falei pra vocês, da escola do Brasil, escola japonesa que eu estudei lá no Brasil, de uma professora e de alunos também. Bom, então no caso com a professora, eu não veio ao caso citar o nome, né? Não citar o nome de ninguém. E no caso, a maioria, assim, nessa escola tinha, eu acho que tinha uma, duas, três, eu lembro de 4 professores, mas que deram aula pra mim foram duas, foram 3. Aí tinha a mãe era super gente boa, né? Também não vou citar o nome de ninguém, mas a mãe era super gente boa. E depois a filha dela já não era tão, assim, tão legal, assim, mas pelo que eu reparava, eu, assim, sendo criança, pelo que, na época, né, sendo criança, o que eu reparava é que com os outros alunos ela brincava, tipo, era bem mais leve, assim, comparando comigo, porque comigo ela não fazia nenhuma brincadeira e era bem séria mesmo. E eu, na época, assim, sendo criança, eu olhava pra ela e eu sentia que ela não gostava de mim, sabe? No olhar dela eu já sentia isso. Mas tudo bem. Eu tava indo na escola, assim, aí, além desse desconforto que ela assim, fazia eu sentir, pelo menos, né? Quando era criança, teve vezes assim que, por exemplo, no caso, as professoras que ficavam, bom, pelo menos no Brasil, a escola que eu estudei no Brasil, a escola japonesa que eu estudei no Brasil era assim, pode ser que as outras sejam diferentes, mas o caderno ficava sempre com os professores. Aí eles passavam, por exemplo, a tarefa do dia, tarefa assim, a lição que você teria que fazer no dia seguinte, por exemplo, a professora queria que você treinasse alguns kanjis. Então ela escrevia no caderno, fazia os quadradinhos tudo bonitinho, escrevia a forma correta, né, a ordem, como posso falar? Para escrever o kanji, né, que tem uma sequência certa para escrever. Ela ensinava tudo assim, sabe, com numeral, aqui é o primeiro, depois o segundo risquinho é esse. Ensinava assim, essas coisas assim. Aí às vezes ela escrevia umas palavras pra gente formar frases. Aí foi numa dessas vezes que essa professora foi assim. Ela passou, eu lembro que quando aconteceu isso, ela me tinha passado algumas palavras assim para me formar frases usando essas palavras. Ok, eu fiz, entreguei para a professora, só que tinha um erro de uma partícula, se eu não me engano. Se eu não me engano, pessoal, acho que não era a frase toda que estava errada, era uma partícula. Aí a professora falou assim pra mim, ela me chamou, ela tava corrigindo na minha frente, assim, ela falou assim pra mim que tava errado, né? Aí eu dei risada meio sem graça, né? Aí eu peguei a borracha e eu ia apagar. Que a professora tinha, assim, ela pegou o caderno e deu assim pra mim, falou assim, aqui tá errado, aqui tá errado. Aí eu fiquei toda sem graça, peguei a borracha. Aí quando eu ia apagar, a professora puxou o caderno de mim. E ela olhou bem, assim, com aquele olhar, assim, como eu falei pra vocês, né? Na época que eu era criança, eu sentia maldade, assim, não sentia coisas boas no olhar dela. E ela falou, olhou pra mim e falou assim, você tem que explicar o porquê você errou. Aí eu me senti mal, né, de ter ouvido isso. Aí eu pensei, eu explicar, eu não saiu nada da minha boca, que eu fiquei surpresa também com a atitude dela, né? E eu fiquei quieta, eu fiquei acho que um pouco, não sei uma palavra exata pra dizer, mas eu não saiu palavra assim quando ela fez isso, né? Puxou o caderno de mim e mandou eu explicar. E se eu não explicasse, ia ficar assim, né? Então, como eu falei pra vocês, né? Não saiu nada da minha boca. Aí nos dias seguintes, ela não me deu lição, não me deu caderno. Eu só fui lá pra responder presente pra professora. E eu fiquei sem aula. Tipo, eu só ficava ali, a professora não me passava a lição, tipo, ignorava. Porque ela queria que eu respondesse pra ela, falasse o porquê que eu tinha errado. E passaram-se não sei quantos dias assim. E eu pensei, e agora? Eu não vou mais estudar? E assim, não era
tão barato, assim, hoje eu não sei como que tá no Brasil, mas não era tão barato assim escola japonesa, né? Aí eu lembro que eu não sabia o que falar pra professora e eu errei sem querer, né? Aí eu só falei pra professora, depois de dias, né? Eu falei, ai, eu errei, né? Aí quando eu falei, eu errei, aí a professora me deu o caderno, deu pra mim apagar, escrever, aí depois ela começou a dar aula pra mim, porque até então ela tava me ignorando. Assim, porque ela queria que eu falasse por que eu errei, mas eu errei sem querer, né? E eu tô indo pra escola pra aprender. Mas tudo bem. Aí da professora foi esse que eu passei, que foi muito desagradável. E outro foram com os alunos, né? Que eram descendentes, né? Eu não sei se tinha brasileiro, assim, brasileiro mesmo, assim, sem ser descendente de japonês ou algo assim, que tava, que estudava ali, né? Mas eu acho que devia ter, mas na época que eu me lembro não tinha, né? E o que aconteceu? Com os alunos também foi muito desagradável que eu passei. Que tinha a turma da manhã e a turma da tarde, no caso dessa escolinha, né? E na parte da manhã, eu estudava na parte da manhã, e na parte da manhã tinha poucos alunos, tinha acho que mais ou menos 7 alunos, era bem pouquinho. Aí à tarde tinha bem mais gente, umas 20, mais ou menos, tinha mais alunos. E eu sofri também bullying, não sei se é a palavra exata assim, mas que me fizeram me sentir mal, me excluíam, essas coisas assim. Foi que o pessoal, pelo que, assim, que eu tenho guardado, assim, da lembrança, assim, né, da infância, no caso quando era criança, era que elas faziam diferença, assim, por causa que na época era muito, tava febre esse negócio de bichinho virtual, essas coisas, e eu não tinha condição, assim, né, de comprar um, no caso dos meus pais. E elas tinham 3, 4, um monte pendurado no pescoço, e se vestiam super bem. E no caso, elas, assim, tipo, tudo bem, né? Assim, não quer ser minha amiga, tudo bem, mas elas meio que. Por exemplo, eu tinha uma melhor amiga, também não vou citar o nome, e a gente não fazia nada com ninguém, a gente só tava nós duas juntas, sempre, sabe? A gente brincava junto, treinava junto, fazia tudo junto. Então, esse tinha um certo grupo, assim, que no caso é um certo grupo ali de meninas, de umas 6, 8 meninas, que elas faziam de tudo pra separar eu da minha amiga, e de tanto que elas ficavam fazendo coisa, falava coisa ruim uma da outra, assim, quando, às vezes até mesmo presente, assim, as duas ali, e elas, assim, vinham, assim, falando coisa ruim uma pra outra. Só que eu sempre gostei da minha amiga e eu sempre continuei com ela. Só que aí teve uma época que não sei o que aconteceu, que essa minha amiga se afastou, assim, de tanto que as outras faziam a cabeça. Aí a gente ficou assim, né? Cada um ficou no seu canto e aí comecei a ficar sozinha. E, no caso, o meu pai, ele tava achando que eu que gostava de ficar sozinha, que gostava de ficar solitária, essas coisas, mas na verdade não era. Por dentro eu tava muito triste, muito chateada com as coisas que tá acontecendo. E eu não sei o que que deu na minha cabeça também, na época, era criança, assim, né? E elas fizeram de tudo pra separar eu com essa minha amiga. Aí ela foi pra um canto, eu fui pro outro canto. Aí, tipo, quando esse grupo não brincava com essa menina, brincava comigo, tipo, era separado. Aí teve uma vez que chegou, né, que a gente fazia atletismo, a gente estudava a escola japonesa juntos, eu com esse grupo, escola japonesa junta, escola brasileira junta, karaokê junto, que eu fiz karaokê no Brasil, e corrida também, atletismo. Sempre, sempre, sempre junto com elas. E eu já, nossa, eu tava muito triste mesmo, né? E no caso, teve uma certa vez com esse dia acho que ia ter atletismo, no caso corrida. Aí chegou de manhã, aí eu fui brincar com elas, né? Já que elas brincavam uma hora com ela, uma hora comigo, só que eu não sei por que que a gente acabou se afastando assim. Coisa talvez de criança, assim, né? Aí, no caso, eu fui brincar com elas, aí o que que elas fizeram? Elas pegaram e me empurraram assim pra longe, assim, me empurraram bem pra longe, assim, sabe? Tipo, sai fora do grupo, assim, algo do tipo assim. Aí eu comecei a ficar sozinha. Aí que eu fiquei sozinha de vez mesmo, sabe? Eu fiquei. Foi uma época difícil pra mim. E no caso, eu lembro que tinha momentos assim que. Calma. Que tinha momentos assim que eu duvidava da existência de Deus, assim.
Por causa que... Eu pensei, mas o que eu fiz de ruim, né? Eu não fiz nada de ruim. Eu brincava com a minha amiga, não provocava ninguém, não fiz nada com ninguém. Aí eu sei que foi durante muito tempo assim. Aí, assim, eu lembro que essa época eu fiquei muito mal. Aí eu queria até morrer, assim, sabe? Com tudo que tava acontecendo. Só que eu nunca consegui me abrir com ninguém. E eu sempre, assim, guardei tudo isso pra mim. E só aqui no Japão, depois de muitos, muitos, muitos anos, que eu consegui falar tudo o que acontecia, assim, pros meus pais, né? Mas hoje, assim, tipo, eu já, qualquer coisa, eu já não fico mais guardando pra mim, eu sempre tem meu marido, tem pessoas, assim, com quem confiar e, assim, não que antes eu não tinha, né? Mas agora, sabe, eu não fico mais guardando essas coisas, assim, e conto tudo, né? Aí, no caso, eu sei que durou anos, anos, assim, sabe? Esse negócio muito desagradável, as coisas chatas, ruins, assim, que tava acontecendo, né? E, assim, como posso falar? Depois de anos, quando eu já tava já depressiva, já, assim, pra minha surpresa, só que não lembro que ano foi, depois de anos, assim, nessa convivência, no caso, pra minha surpresa, que uma coisa que eu não imaginei, que o atletismo que eu fazia nessa cidade tinha acabado, porque tinha bastante famílias que faziam atletismo aí, né? E um por um foi saindo, então foi diminuir drasticamente a quantidade de pessoas assim que estava fazendo atletismo. E para minha surpresa, que eu fiquei muito feliz, no ano seguinte, depois de anos assim nessa convivência, eu mudei para um outro time de uma outra cidade, que lá eles me receberam super bem. Nossa, que diferença! Até os pais das crianças eram diferentes, porque dessa outra cidade que eu tava, até dos pais eu não sentia, dos pais das crianças eu via assim, eu não sentia coisa boa assim, sabe? Aí eu lembro que quando eu mudei, meu Deus, eu senti uma leveza, uma coisa tão boa dentro de mim. E depois o karaokê também, eu parei, meu pai me tirou do karaokê, graças a Deus. Não que eu não gosto de cantar, mas eu também não canto bem, mas assim, como era esse pessoal, e depois eu parei com, no caso, meu pai tirou do karaokê, graças a Deus. Também acho que acabou, por causa que não tinha mais tantas pessoas assim, né? Pra treinar, assim, karaokê, essas coisas. Então, eu parei o karaokê, o atletismo eu mudei pra uma outra cidade que me receberam super bem. A escola japonesa eu também parei, porque também não era tão barato, né? Mas graças a Deus, né? Meu pai me tirou também. E na escola brasileira, para minha surpresa, como estava na quarta série, foi quando foi para quinta série e mudamos de escola, né? Que é a escola onde que eu fiz da primeira até a quarta série era uma tal escola e da quinta série já era outra escola, quinta série em diante. E para minha surpresa, todas as meninas que fizeram, assim, que me maltratavam, tipo, que tirava sarro, porque era também uma classe, assim, tipo, mais baixa, que não tinha condição de comprar bichinho virtual, que não tinha condição de se vestir como elas. Até as crianças também fazia diferença, assim, né? Pra minha surpresa, a partir da quinta série em diante, todas as meninas, todas, sem tirar ninguém, todas as meninas foram para uma outra escola diferente da minha, que eu senti, meu Deus, não sei nem explicar a coisa boa que eu senti dentro do meu coração, né? Não sei nem explicar. Mas e aí, a partir daí, nossa, graças a Deus, as coisas foram melhorando. E claro, assim, que eu não posso generalizar, né? Mas assim, dessa pessoal dessa escolinha que fez karaokê, que fez atletismo, que estudou escola japonesa, e essa turminha que estudou junto comigo, que tava sempre, não sei porquê, mas sempre tava próximo, a escola brasileira, ai, como posso falar? O pessoal, desculpem, voltei. Então, aí todas essas meninas, elas, assim, como posso falar? Tipo, era um grupo de 6, 8 meninas. Era um grupo até que grande. Tipo, dessas 6, 8, mais ou menos 7 eram ruins, assim, sabe? Só uma daí se salvava. E no caso, assim, tirando elas, eu tinha algumas amigas, assim, brasileiras, assim,
que, assim, tipo, graças a Deus, foram sempre legais comigo e até hoje são legais comigo. E mesmo as pessoas que eu não tinha amizade, assim, que era brasileira, assim, nunca ninguém me maltratou, assim, tipo, a ponto como elas me faziam sentir, né? Graças a Deus. Mas depois as coisas começaram a melhorar, graças a Deus. E depois de anos que se passaram depois que aconteceu tudo isso, eu lembro que eu encontrei com essa minha melhor amiga, assim, da época, né, que acabamos se afastando. A gente sentou num banco, eu lembro, e a gente começou a conversar. Mas já não sentia que era mais aquela coisa, né, também já se passaram tantos anos. Mas eu me senti tão feliz de saber que, mesmo ter passado tantos anos, assim, pelo menos conversar a gente conseguiu. A gente conseguiu dar risada juntas. E, graças a Deus, as coisas foram melhorando. E agora, assim, tipo, graças a Deus, sabe, tô em paz, tá tudo ok. Só que foi difícil essa fase, mas graças a Deus passou. Porque eu acho que se não fosse Deus, né, tipo, acho que eu não teria aguentado, né? Mas graças a Deus, Deus sempre estava ali comigo, sem eu ver, assim, Deus sempre estava comigo, né? Graças a Deus. E está ainda hoje, espero que seja para sempre, né? Não só comigo, mas com vocês também. E era isso, pessoal. Mas como falei pra vocês, né? Não posso generalizar, né? Porque tem gente, no caso, eu não sei se eu posso classificar como ruim, né? Eu acho que ruim é um pouco forte, não sei, mas assim, pessoas que não foram legais comigo, né? Eu sei que de qualquer parte do mundo tem pessoas assim que não são tão legais, assim, mas tá certo que elas eram crianças, assim, mas mesmo assim, todo lugar, né, tem pessoas que não são tão legais e outras que são legais, mas assim, sem generalizar, não tô falando assim só porque eram descendentes, assim, que, no caso, descendentes japoneses que me maltrataram, porque era só esse grupo mesmo, né? E no caso, depois da escola brasileira, as pessoas foram legais, mas não tô querendo fazer nenhum tipo de diferença. Só tô falando da minha experiência e sem generalizar, tá, pessoal? Porque eu não posso generalizar, falando que todos os descendentes são ruins, todas as brasileiras foram legais comigo. Assim, não posso generalizar, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Era isso, pessoal, minha experiência. Espero que tenham conhecido um pouco mais sobre mim. Era isso, pessoal. Qualquer coisa, estarei sempre aqui. Podem se desabafar comigo também. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Que Deus abençoe sempre a vida de todos vocês. Que vocês possam ser muito felizes, aonde quer que estejam. Desejo um ótimo dia, tarde ou noite para todo mundo. Muito obrigada e espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.